Segunda fila, a senhora jornalista. Sua Excelência, muito boa tarde, sou da TTM. Gostaria de perguntar sobre o Fundo de Previdência Não Obrigatório, Central Não Obrigatório. Este ano não haverá uma injeção especial, haverá ou não algum impacto para a população? Por outro lado, é um orçamento deficitário que nós vamos ter no ano de 2021. Como é que o governo está a prever quanto às receitas? Haverá ou não oportunidade de abrir mais fontes para ter receitas e assim poder equilibrar a balança dos receitas e despesas e quais são as expectativas para o próximo ano em relação às diferentes formas de concessão das pensões e dos apoios pecuniários. Muito obrigada pela sua pergunta. Relativamente à nossa Previdência Central não obrigatório, nós temos que seguir a lei. E a lei prevê que seja uma repartição extraordinária dos saldos orçamentais. Quando tivermos excedentes, nós podemos fazer esta repartição. E assim, podemos ativar a conta para a população qualificada quando o residente prefazer 22 anos de idade. Assim, podemos ter 10 mil patacas para ativar a conta. No entanto, quanto a 7 mil, nós não temos nenhuma discriminação quanto à faixa etária. Isto quer dizer que quando os saldos orçamentais apresentarem excedentes, então, de acordo com a lei do regime de previdência central não obrigatório, em 2007, na quinta legislatura da Assembleia Legislativa, temos este regime de previdência central não obrigatório para a dotação. Pelo que, quando estamos a prever um orçamento sem excedentes orçamentais, nós não podemos mexer no regime de previdência central não obrigatório. Quando não haja uma fundamentação, uma base legal, também não podemos efetuar esta dotação injetando ou montando uma quantia para as contas de previdência central não obrigatória da população. Relativamente ao alargamento das fontes de receitas, na verdade já vimos a realizar os cortes orçamentais. Nós temos vindo a cortar as despesas de funcionamento, com exceção dos salários e vencimentos do pessoal. No ano de 2021, o orçamento com umas despesas menores do que as despesas do ano de 2020. Por outro lado, também estamos a realizar atividades de promoção junto da China continental para que mais amigos possam vir visitar Macau, uma vez que várias cidades ou províncias ainda não conhecem a situação de Macau, pensando que para virem a Macau ainda terão de sujeitar a quarentena e por isso nós vamos continuar com as atividades de promoção e de publicidade para assim atrair mais turistas a virem a Macau. E de acordo com os dados estatísticos da Semana Dourada do 1 de outubro, nós fizemos uma comparação e verificamos que já mais turistas conseguiram vir a Macau e que já perceberam da situação de Macau e especialmente da isenção da quarentena de 14 dias para observação médica. Agora, nós somos muito confiantes quanto ao melhoramento do turismo de Macau, mas, no entanto, existem fatores de incerteza. Um dos maiores mercados nossos é o mercado de Hong Kong. Uma vez as ligações não forem estabelecidas, não conseguimos ainda promover no mercado de Hong Kong e atrair as pessoas de Hong Kong para virem a Macau. E, por outro lado, quanto aos mercados do Sudeste Asiático, também a mesma coisa, nós vamos acompanhando, monitorizando a situação. Com a vacina, assim que o mundo tiver esta vacina, eu penso para a Covid-19, penso que o número de turistas também vai aumentar e assim as fontes para as receitas também serão mais promissoras. Pergunta segunda. A senhora jornalista, senhor chefe executivo, eu sou do TVP Wang Weiji. Há pouco também falou com participação pecuniária e a forma de concessão. Não sei se vai ser em forma de vales ou em tipo de cupom. Como é que vai ser a forma de concessão e quando é que vai ser distribuído
compatibilização comunitária. E antes também o senhor secretário mencionou que para ter a circulação entre Hong Kong e Macau, o mais breve será no próximo ano. E agora, com os códigos de saúde, não sei se vai haver a possibilidade de ter a circulação entre Macau e Hong Kong com maior brevidade. Bem, há pouco também falou sobre a compatibilização pecuniária. Sim, faz parte das linhas de ação governativa da RAEM de 2021 e conforme o calendário nos últimos anos, normalmente é no mês de julho. Só que este ano é que nós antecipamos, era no mês de abril. Mas normalmente, como nos últimos anos, o mês de concessão é no mês de julho, porque ao longo dos anos esta é a nossa forma de funcionamento. E como é que vai ser a forma? Por exemplo, se vai ser em forma de vales ou de cartão ou em dinheiro. Eu também falei com os senhores jornalistas. Eu gostaria de ouvir as opiniões da sociedade. Se em cheque ou em dinheiro é melhor, então também pode ser. Como é a forma de concessão, eu gostaria também de ouvir as vossas opiniões e isso também depende do andamento da epidemia. Na altura é que ouvimos as opiniões e as sugestões das associações, dos especialistas, por causa de garantir o emprego. Por isso é que querem este cheque ou este dinheiro, esta verba, vai para o consumo, a procura interna. Mas quando nós olhamos no caso de abril, parece que não houve uma ajuda no mercado. É só uma transferência de dinheiro do erário público para as contas do público. Parece que não tem uma grande ajuda porque as pessoas preferem fazer a poupança bancária em vez de injetar o dinheiro no mercado, ou seja, em vez de ajudar no consumo. Não gastaram o dinheiro no consumo. E na altura, com os vales, com os cartões de consumo, muitas vezes as pessoas preferem utilizar o dinheiro na restauração, nas lojas de estabelecimento de fitas, cafés, discos, entre outros, com quase 75%. Daí, com os cartões de consumo, é que nós conseguimos promover as pequenas e médias empresas e ajudar essas pequenas e médias empresas. Se eles conseguem sobreviver, então também vão conseguir ajudar no emprego. Esta é a nossa esperança e por isso é que nós emitimos estes cartões de saúde, cartões de consumo de 8.000 patacas. O nosso fim é ajudar no emprego. O supermercado representa cerca de 40% e os outros cerca de 75% é na restauração. E na nova forma, ou no próximo ano, como é que vai ser a forma de concessão? Se a população achar que é melhor em forma de dinheiro, então, ou em cheque, nós também vamos concordar com esta forma, porque nós também já temos este hábito de concessão de dinheiro em numerário, através de cheque. Nós precisamos de ter uma perspectiva e também precisamos de ter em conta a evolução da epidemia. Se nós conseguimos ter um mercado estável, com um emprego também estável, então nós vamos continuar com esta forma de concessão, ou seja, em numerário. E nós também conseguimos ajudar as camadas de base a fazer compras. Pode, por exemplo, não ser em Macau, pode ser nos outros locais. Esta é a nossa consideração. Nós também não gostaríamos de incomodar os cidadãos. Se quiserem em numerário, então podemos ficar com o plano em numerário. Estamos com uma atitude aberta. E em relação à sua segunda pergunta, a circulação entre Hong Kong e Macau e a abertura das fronteiras, francamente, Hong Kong pode também ir ao interior de China. Hong Kong também podem ir a Macau, só que é necessário fazer uma quarentena de 14 dias. E agora, com a transformação do Código de Saúde,
Hong Kong, após fazer um teste de ácido nucleico, também necessitam de fazer uma quarentena de 14 dias. Só que qual é a vantagem? Após ficar no Indochina durante 14 dias, quando voltem para Hong Kong, em 7 horas, quando acabar de fazer o teste de ácido nucleico, então não é necessário fazer de novo a quarentena de 14 dias. Por isso, isto é benéfico. Senão, quando volta para Hong Kong, é necessário fazer de novo 14 dias de quarentena e no total são 28 dias. E daí gostaríamos, este grupo de pessoas de Hong Kong, após de deslocarem ao interior de China, se quiserem ir a Hong Kong, também sejam bem-vindos, porque já ficaram durante 14 dias no interior de China e se não voltarem para Hong Kong, querem vir a Macau, são bem-vindos. Esta é a nossa nova política quanto à fronteira e a situação entre Macau e Hong Kong não temos nenhuma mudança. Quando as pessoas de Hong Kong cheguem para Macau, é necessário fazer uma quarentena de 14 dias. Há pouco também falei com... Antes também falei com a senhora chefe executivo, Carrie Lam, que entre Macau e Hong Kong é necessário esta quarentena. Mas de Hong Kong para interior de China e depois de interior de China para Macau, então já não é necessário, é dispensado. Ou se quiserem, por exemplo, visitar os idosos em Hong Kong, ou se já visitarem o interior de China, então não é necessário fazer a quarentena aqui em Macau, porque elas têm esta possibilidade de visitar os seus filhos ou visitar os seus familiares. Por isso, depende do caso. E se só de Macau para Hong Kong, então também pode dispensar este período de quarentena de 14 dias. O próximo jornalista. Senhor chefe executivo, queria também perguntar em relação à questão sobre com participação pecuniária. De que forma é que vai ser atribuído o cheque? E quando é que vai ter uma decisão de como vai distribuir o dinheiro? A minha segunda pergunta, que é também sobre a LAG, que na sua apresentação da LAG tinha falado que vai tomar medidas provisórias. Entretanto, devido à situação epidêmica, essas medidas vão ser alteradas. Queria perguntar que vai ou não ter uma terceira ronda das medidas para apoiar os cidadãos. Em relação às linhas das ações governativas, essa linha de ação governativa é para o ano 2021. Por isso, o calendário vai ser definido antes de julho e nós vamos também tomar a decisão antes de julho, mas de acordo com o hábito não vai ser depois de julho. Não se preocupa, o dinheiro vai chegar à mão dos cidadãos. Em relação à terceira ronda de medidas de apoio aos cidadãos, eu já mencionei nas minhas LAG, e isto depende da situação epidêmica. Se nós conseguimos ter vacina e que Macau consegue receber muitos turistas e a nossa economia consegue recuperar, caso não precisamos de lançar uma terceira ronda das medidas. Entretanto, se no próximo ano a situação econômica continua a ser difícil, nós não afastamos a probabilidade de tomar uma terceira ronda das medidas. Neste momento ainda estamos a estudar, mas tudo depende da situação econômica. Próximo jornalista do meio, jornalista de língua portuguesa. Só um momento, só um momento. Boa tarde, Sónia Nunes da Rádio Macau. A minha primeira pergunta é sobre o jogo. No relatório das linhas de ação governativa diz que no segundo semestre vai ser entregue a proposta de lei, de lei do jogo. Gostava de saber se o concurso para as licenças vai ser em 2022. A segunda questão tem a ver com o mercado laboral. A recente alteração à lei de contratação de trabalhadores não residentes, neste contexto de pandemia, criou uma situação algo paradoxal. Há trabalhadores não residentes que ficaram sem emprego e estão aqui retidos, mas não conseguem arranjar trabalho, não podem, e há patrões que precisam dessa mão de obra e também não os podem contratar por causa da recente lei. Há alguma solução a curto prazo para esta situação? Obrigada.
Bom, muito obrigado. Relativamente à lei do jogo, nós sabemos, primeiro, vamos ter que lançar uma consulta pública relativamente ao quadro de alterações sobre a lei do jogo. E depois desta consulta pública é que nós iremos entrar no processo legislativo com a elaboração do articulado. Mas quanto ao quadro legal para as alterações, eu ainda não vou conseguir abordar com Vossa Excelência, porque é um tema muito complexo e por isso teremos outras oportunidades. Relativamente aos residentes, aliás, em relação aos trabalhadores não residentes, tanto os portugueses ou em Portugal, com o estado de emergência, as pessoas não nacionais também não podem entrar em Portugal. E daí também estamos a aguardar o melhor momento para a entrada e a saída livre das pessoas estrangeiras com nacionalidade estrangeira. Algumas pessoas podem já pedir a isenção para entrarem em Macau. Entretanto, nós temos que considerar se estas pessoas têm ou não um título de residência ou então sejam residentes de Macau. Nós não temos estas medidas especiais para as pessoas estrangeiras, mas também para outros lugares adoptam as mesmas medidas. As pessoas em Hong Kong, o governo de Hong Kong também restringe a entrada de pessoas sem o cartão de residente de Hong Kong. Agora, para os trabalhadores não residentes, nós estamos a acompanhar a situação, especialmente para os estrangeiros, se vierem de lugares com menos incidência, com menos risco, nós já podemos abrir as portas, nomeadamente aqueles estrangeiros que tenham estado na China nos últimos 14 dias antes de entrar em Macau e por questão de reunião familiar, mediante um requerimento, o diretor de serviços de saúde pode autorizar estes pedidos. E assim já uma melhoria, um passo que nós damos para os estrangeiros. Para aqueles que não têm trabalho também é difícil. Agora a situação está económica é uma situação de recessão e em relação à relação laboral também é uma questão entre o empregador e o trabalhador. Daí que, como governo, eu não posso adiantar mais. Próximo. A senhora jornalista que está no meio. Eu sou do jornal Wagyu. Eu gostaria de acompanhar a questão do meu colega quando ao jogo. É necessário fazer uma consulta antes de avançar com a legislação. Então, gostaria de perguntar quando as licenças, quando vão terminar em breve o prazo das licenças, como é que vão continuar a operar? Se não conseguimos rever a lei antes do prazo e que elas já estão a enfrentar a situação do fim da sua licença, como é que vai ser a situação? E, por outro lado, quando nas leis também falou sobre desemprego e a situação de emprego, como é que podemos ajudar a situação, porque sabemos que temos uma alta taxa de desemprego e também quanto ao mecanismo de saída dos DNRs, não sei se tem uma resposta clara. Temos muitas vozes na sociedade que os DNRs é que têm um emprego aqui em Macau, mas os residentes locais estão desempregados. Como é que nós podemos ajudar a situação? E quanto à situação dos funcionários públicos, há pouco também referiu sobre as omissões na função pública ou que a atitude dos trabalhadores da função pública. Não sei como é que vai ser a situação, não sei se vai demitir esses trabalhadores que não têm um bom desempenho. Não se preocupe, nós temos um mecanismo para garantir a situação, porque antes da licença seja esperada, é que nós temos este mecanismo para garantir o funcionamento. Ainda faltam 2 anos, estou no ano 2022, é que precisamos de ter uma resposta. Vamos primeiro ouvir as opiniões da população, por isso vamos avançar com a consulta primeiro antes de rever a lei. A situação de desemprego, eu sei que existe aqui em Macau. E quando o mecanismo de saída dos DNRs, quais são os setores ou quais são os empregos que os residentes de Macau vão fazer?
nós também vamos analisar. Por exemplo, o setor de construção civil, o salário é alto, mas o trabalho é árduo, por isso os residentes de Macau também não queriam dedicar-se neste setor. Daí é que precisamos dos TNRs. Se os residentes de Macau preferem ou que têm esta vontade de trabalhar na construção civil, nós, claro, vamos diminuir o número dos TNRs. Mas muitas vezes é que os residentes de Macau preferem trabalhar no setor terciário, ou seja, no setor dos serviços. Ficam nas salas com ar-condicionado, não é? Eles preferem continuar com o contrato e que têm, por exemplo, meio mês de trabalho só, mas não querem mudar para outro emprego. Muitas pessoas estão num dilema. Eu entendo. Estão numa situação sem vencimento, mas é difícil para eles a fazer uma decisão, a tomar esta decisão de deixar o seu emprego nesta grande empresa. E se a economia recuperasse, eles também têm esta dificuldade de voltar ao seu emprego, por isso preferem continuar com o seu contrato nas grandes empresas. Quanto os empregados domésticos, nós também temos cerca de 30 mil, mas os residentes de Macau também não querem trabalhar neste setor. Também temos muitos trabalhadores não residentes na construção civil, também não querem trabalhar neste setor. Por isso, em total, quando o número dos TNRs, a maioria concentra-se nessas áreas de construção civil ou os empregados domésticos. E também temos uma outra área de manufatureira. Daí, não sei, com o tempo, por exemplo, com construção da habitação econômica, isso também tem a ver com o número dos trabalhadores na residência na época, porque estamos a acelerar o nosso processo de construção da economia da habitação econômica, por isso também precisamos de mão de obra para fazer essas construções. Ou na montagem dos equipamentos, estamos a abrir muitos cursos de formação para também reforçar a sua capacidade e de elevar a sua capacidade e qualidade, mas muitas vezes é que os residentes de Macau não querem trabalhar nesses setores. É difícil, porque eles sabem que o emprego não tem um alto salário, ou um babysitter também não tem um alto salário, por isso é que não preferem trabalhar como um babysitter ou um nanny. E Macau precisamos deste grupo dos trabalhadores não residentes a ajudar as famílias de Macau. O salário não é atraente, por isso eles não querem trabalhar neste setor. Às vezes, a política de mecanismo de saída não é assim tão fácil. Sair e depois é que um residente de Macau pode já substituir, mas sim é necessário fazer uma conjugação laboral. Nós precisamos de ver quais são os setores que estão com uma falta de mão de obra, como a construção civil. No próximo ano, nós estamos a injetar 18 mil milhões de patacas na infraestrutura. Por isso, é necessário um alto número de mão de obra para se dedicar nesta área de construção civil. O salário não é baixo, só que o trabalho em si é muito árduo. Por isso, se os residentes de Macau têm vontade de trabalhar nesta área, nós também podemos mudar a nossa política. Já estamos a injetar uma grande verba e, por isso, nós também precisamos de mão de obra. A DESAL também está a ajudar os residentes de Macau a encontrar emprego. As empresas locais também têm esta vontade de recrutar trabalhadores locais, só que isto também depende da vontade de escolha de emprego dos próprios residentes de Macau. Nós não vamos puxar ou forçar os residentes de Macau a escolher o seu emprego, não é? Não podemos dizer que vá trabalhar na construção civil, não. Mas se tem esta vontade, nós temos esta disponibilidade sempre de mudar as nossas políticas.
quanto aos trabalhadores dos serviços públicos, não acharem que todos os trabalhadores dos serviços públicos têm uma má atitude. Não, a maioria tem um bom desempenho. Só uma pequena parte é que mantém uma atitude antiga e que não fizeram muito. Mas isso também tem a ver com o nosso mecanismo, o mecanismo de acesso, o mecanismo de progressão. Isto tudo também vai criar ou vai afetar a motivação dos trabalhadores dos serviços públicos. Estamos também a disponibilizar mais cursos de formação para melhorar a sua capacidade e ter um acesso, especialmente os jovens que dedicam-se na administração pública. Muito obrigada. O próximo. Sim, Sua Excelência, sou do jornal Hong Kong. Em primeiro lugar, queria perguntar sobre o calendário de habitação para a classe de sanduíche e também recurso de terreno. Se há recurso de terreno suficiente ou não para construir essas habitações. No próximo ano vai lançar o regime de renovação urbana. Onde é que vão construir a habitação para a classe de sanduíche? Há bocado na sua apresentação referiu que não podemos estar dependentes do sector de jogo e desta vez com a epidemia demonstrou qual o problema, destacou o problema do sector único do jogo. No futuro, como é que nós podemos promover a diversificação adequada da economia e quais são os trabalhos prioritários para promover a cooperação regional? Sim, muito obrigado. Em relação à habitação para a classe de sanduíche, neste momento estamos a realizar consulta pública. Em primeiro lugar, nós lançamos a regulamentação e também queremos saber qual é a definição da sociedade sobre a classe de sanduíche. Eu já referi várias vezes. Em primeiro lugar, temos de ter uma definição. Se vocês acharem que é desnecessário, ou os académicos, os especialistas acham que essa classe de sanduíche é desnecessário, assim nós não vamos considerar esses tipos de trabalho e também não vamos considerar a construção da habitação para a classe de sanduíche. Mas para mim, na minha opinião, eu acho que a classe é importante a habitação para a classe de sanduíche, porque eu recebi muitas cartas dos jovens, das famílias, porque essas habitações para a classe sanduíche é para as familiares. E, na verdade, os idosos estão sempre no fim das filas. E isto também está relacionado com a falta das habitações. Por isso, nós também vamos acelerar a construção da habitação na Zona A. Recentemente, o secretário Raimundo também referiu na Assembleia Legislativa o plano de construção da Zona A e também falou o respectivo calendário. Por isso, em primeiro lugar, queremos definir ou saber a definição da classe de sanduíche e também queremos saber se vamos ou não trabalhar para essa vertente. Se nós já temos o número da habitação que vamos construir, se já sabemos onde é que vai construir a habitação, e então a sociedade vai também criticar-nos que já está tudo definido. Por isso, em primeiro lugar, nós vamos fazer a consulta para saber se é ou não necessário construir a habitação para a classe de sanduíche. Caso afirmativo, depois é que nós vamos referir à sociedade onde é que nós vamos construir a habitação para essa classe. Nós já fizemos vários testes de pressão junto dos bancos. Por que temos de fazer estes testes? Porque sabemos que pode trazer pressão para mais de 70% das habitações. Eu referi já várias vezes esse problema. Nós não podemos lançar uma medida e vai prejudicar a sociedade. Por isso, sempre fazemos testes de pressão e nós
calculamos a percentagem do custo das habitações e para definir o custo da habitação para a classe de SAMUS. Essas políticas ou medidas são todas para apoiar os jovens. Entretanto, há quem diga que a habitação para a classe SAMUS é uma segunda versão da habitação econômica. Na verdade, isso é errado. Em primeiro lugar, a habitação para a classe SAMUS é uma habitação privada. Para além disso, a área também é diferente. Se vocês irem à internet para pesquisar, cada quarto da habitação econômica não pode ser inferior a 7,5 metros quadrados. Entretanto, o quarto da habitação para a classe SAMUS não pode ser inferior a 9,5 metros quadrados. Por isso, existem muitas diferenças entre a habitação econômica e a habitação para a classe SAMUS. E por isso, creio que em conjunto todos fazemos bem o trabalho da consulta pública e depois da consulta pública é que vamos pensar aonde é que vai construir a habitação e também temos de saber quantas faltas de frações, porque nós temos de também saber o número. Nós já lançamos várias habitações econômicas, incluindo o Wailong, por isso temos de fazer a soma. Nós precisamos ainda de tempo para analisar e estudar onde é que vai ser construída a habitação para a classe SAMUS. Nós já recuperamos vários terrenos e há muitos terrenos desocupados e nós podemos planear e estudar. Nós temos terrenos suficientes e por isso, em primeiro lugar, temos de fazer bem os trabalhos da consulta pública para que esses dados que nós recolhemos possam servir como fundamento para nós estudarmos como é que vai ser o próximo passo. Em relação ao plano diretor, há ou não habitação para a classe SAMUS? Na verdade, posso dizer que não há, porque no plano diretor só se refere às diferentes zonas, onde fica a zona verde, por exemplo. Não vai entrar em pormenor. Naquele dia, vocês também escutaram a apresentação da Zona A, que é um plano detalhado, ou um plano de pormenor, onde mostra a quantos mercados, a quantas escolas. O plano diretor é só uma divisão das diferentes zonas de Macau, onde fica a zona verde, onde fica a zona de proteção, onde fica a zona de habitação. E depois de definir essas zonas é que vamos realizar os próximos trabalhos, porque em Macau nunca houve um plano diretor da RAEM. Na verdade, esse plano diretor também não é trabalho desse mandato do governo. Já no antigo mandato, contrataram uma empresa Hong Kong para ajudar a fazer o plano diretor. Se vocês têm algumas opiniões depois de fazer a integração de diferentes opiniões, nós vamos proceder à alteração e à renovação do plano diretor e depois vamos proceder aos trabalhos de elaboração da legislação. Porque, na verdade, é necessário de ter uma legislação. Para além disso, depois de definir o plano diretor, nós já não podemos alterar. Em cada 5 anos, nós vamos rever os respectivos trabalhos. Entretanto, essas alterações devem ser feitas de uma forma rigorosa. E em relação ao setor monopólio, já referi várias vezes, este setor é importante. Não podemos, mesmo que nós diversificamos o nosso setor, não podemos deixar uma queda do setor do jogo. O que nós queremos é diversificar a estrutura econômica na Macau. Por exemplo, no próximo ano, nós queremos destacar os trabalhos na medicina tradicional chinesa e também queremos trabalhar mais para o mercado de segundo nível. Esses trabalhos esperamos que possam contribuir para a diversificação da estrutura econômica de Macau. Nós não queremos que haja qualquer quebra no setor do jogo.
mesmo que haja um setor monopólio, queremos que haja outros setores que possam colaborar com este grande setor. Muito obrigado. Próximo, aquele jornalista de máscara preta. André Vinagre, do Ponto Final. Nas linhas de ação governativa deste ano há a referência que vai haver a revisão da Lei de Segurança de Estado. Eu queria perguntar em quais os moldes em que será feita esta revisão, quais os moldes do novo regime. E há referência também ao facto de vir a ser criada uma unidade de execução da Lei de Segurança de Estado. Que unidade será esta e que competências vai ter, em que moldes vai atuar? Obrigado. Muito obrigado pela sua pergunta. Relativamente à revisão da Lei de Segurança Nacional, em 2009 nós aprovamos esta lei, mas é uma lei de quadro de princípios e não havia uma previsão de regulamentação pormenorizada e de procedimentos nessa lei aprovada. E por isso, relativamente à unidade para operar a lei, já discutimos na Assembleia Legislativa e também sabemos que a PJ vai ter uma subunidade para aplicar a Lei da Segurança Nacional, da Defesa Nacional, e por isso já temos uma unidade orgânica na administração. Entretanto, as revisões centram-se mais nos moldes operacionais e especialmente quanto aos procedimentos. Próximo. Eu sou Mas TV. Eu gostaria de perguntar ao Sr. Chefe Executivo sobre a situação da habitação para a classe sanduíche, porque, com o meu conhecimento, quando o plano de construção é que não vai ser incluído nas linhas de ação governativa para o próximo ano e agora é necessário um consenso para a construção da habitação para a classe sanduíche. Se a consulta feita não tem um consenso quanto à sua construção, ou como a situação de 2014, com o caso do plano de aquisição de imóveis para habitação para residentes de Macau, também não houve consenso, por isso foi cancelado. Não sei se para a situação de habitação de classe sanduíche também vai ser o mesmo caso. E para os estudantes do interior de China que vão para Macau, sabemos que para ter mais talentos ou mais qualificados, não sei se tem políticas mais flexíveis quando os estudantes do interior de China que podem ficar aqui em Macau ou após o seu estudo podem ficar em Macau. Bem, em relação à habitação para a classe sanduíche, agora está na fase da consulta. Precisamos de ter um consenso de que é necessário de ter este tipo de habitação. Eu recebi muitas cartas por parte dos cidadãos. É necessário criar este tipo de construção e habitação. Mas também temos pessoas na sociedade que estão contra. Por isso, é necessário ter um consenso para a sua existência. Por que não temos um plano já incluído nas linhas de ação governativa da RAIEM para o próximo ano? Porque ainda não temos uma definição, não temos um consenso. Se não temos uma definição, então não é possível avançar com o plano. É necessário ter, por exemplo, agora um relatório e depois é que vamos continuar com os próximos passos. Se temos já um documento, se temos já um estudo feito, então nós vamos continuar com o nosso trabalho. Não vamos ficar ao lado. Após a consulta, após ter este relatório, é que vamos ter uma resposta e vamos avançar. Precisamos de ter um fundamento para avançar com o trabalho. É necessário uma lei, primeiro, e depois, com a lei, é que temos este fundamento de avançar com o plano de habitação para a classe sanduíche. Porque temos uma lei para a habitação econômica, para a habitação social, e aí é o mesmo caso para a habitação para a classe sanduíche. E em relação aos quadros qualificados, nas universidades estamos a acolher mais estudantes vindos de interior de China a prosseguirem o seu estudo aqui em Macau, mas o outro caso é a importação de quadros qualificados. Importação é
outro caso. Daí precisamos de ter uma comissão para fazer um estudo, quais são os sectores ou quais são os quadros qualificados, após uma avaliação, dizendo que essas pessoas vão beneficiar a situação econômica de Macau. E daí é que vamos avançar com o trabalho de importação desses quadros qualificados. E não é o caso de que, após de prosseguir o seu estudo nas universidades de Macau, podem já ficar em Macau. Não, não é assim. Um estudante universitário é o nosso futuro, mas isto não significa que já é um quadro qualificado e que tem esta qualidade para ficar em Macau. Por isso, a formação de talentos e a importação de talentos existentes no mundo são dois casos. O segundo caso é a nossa direção, é o nosso plano, é a importação de talentos existentes no mundo. E não é o caso de que, após o seu estudo em Macau, esses estudantes de China já podem ficar em Macau trabalhar. Não. Próximo. Sim, sou da Omundinthoi. Queria continuar a insistir na pergunta da comparticipação pecuniária. Há bocado você referiu que vai ouvir as opiniões dos cidadãos. Isto significa que vai fazer alguma consulta pública ou há outros meios para escutar as opiniões dos cidadãos? Em relação à revisão da lei do jogo, antes de concurso público sobre a licença de jogo, vai ou não renovar a licença de jogo? E vai também pensar na relação entre China e Estados Unidos da América? Há ou não orientações dadas pelo governo central? Em relação às medidas de apoio provisória, referiu que vai dar uma influência negativa à sociedade. Quais são essas influências negativas? Neste momento ainda há muitas incertezas na sociedade. E no que diz respeito às despesas públicas, como é que vai tratar essas despesas de uma forma flexível? Em relação à comparticipação pecuniária, o governo, já há bocado já referi, o governo tem vindo sempre a receber as opiniões dos cidadãos. Nós não vamos fazer qualquer consulta pública, porque é um mecanismo que nós já tomamos há mais de dezenas de anos. Por isso, se a maior parte dos cidadãos pretendem o cheque, então nós podemos atribuir o cheque. Não vou repetir mais. Em relação à lei de jogo, todas essas perguntas eu não vou responder, porque há bocado eu já referi sobre a licença de jogo. Depois de ter a lei, nós vamos organizar uma outra conferência de imprensa para falar sobre este assunto. Em relação a uma influência negativa trazida pelas nossas medidas, obviamente que vai ter diferentes influências, porque naquela altura, as medidas de apoio, nós pretendemos que dentro de 6 meses ou um ano não pode despedir os trabalhadores. Entretanto, no fim do prazo, nós sabemos que há muitas influências negativas. Depois de passar esse prazo, se eles não conseguem aguentar e têm de encerrar, uma vez que receberam o apoio do governo e dentro de um prazo eles não podem encerrar nem despedir os trabalhadores. Entretanto, passando o prazo, obviamente que há empresas que vão encerrar e também vão despedir os seus trabalhadores. Por exemplo, nas agências de viagem já começa a surgir esses problemas. Entretanto, se a nossa economia consegue recuperar e nós, em conjunto, ultrapassamos as dificuldades, eu acho que vamos conseguir recuperar a situação. Próxima pergunta. Senhora jornalista de Preto. Muito boa tarde, sou chefe do executivo, sou do jornal Siman. Sobre a importação dos talentos, percebi que vai criar uma comissão para avaliação e terá um mecanismo com os critérios da avaliação. Mas temos já um regime de fixação da residência para os quadros qualificados. Haverá ou não uma superposição de dois mecanismos? E o
IPIM, entidade pela qual tem como competência a avaliação de fixação dos pedidos de fixação da residência, terá ou não esta função no futuro. E depois, relativamente à matrícula única para entrar em Hong Kong e para entrar na China, haverá ou não um mecanismo de reconhecimento da carta de condução, porque as pessoas de Macau com uma matrícula de Macau podem ou não entrar em Hong Kong e na China utilizando só uma matrícula e uma licença. Pois, muito obrigado. Relativamente à fixação de residência por qualificação dos quadros qualificados, nós verificamos que muitos problemas têm surgido e que os tribunais têm já proferido as suas sentenças relativamente aos casos. No que respeita à importação de talentos, o que nós queremos é um nível maior, ou seja, através de determinação de critérios e de um mecanismo de avaliação de uma fasquia mais elevada, nós pretendemos importar os quadros que Macau precisa. E assim, só com uma base legal determinada, isto é, nós teremos que elaborar uma lei para fixar os critérios de avaliação. E assim teremos este mecanismo a ser cumprido por uma comissão. Neste sentido, teremos uma comissão a qual compete avaliar todos os pedidos de importação de quadros qualificados. A Comissão de Desenvolvimento de Talentos também está já a fazer estes estudos. No entanto, irá proporcionar os fundamentos necessários, ainda todas as referências, documentação referências de documentação necessárias para a apreciação do governo. Muitos diferentes territórios do mundo estão a tentar atrair os quadros qualificados existentes no mundo para trabalharem nos seus lugares, para trabalharem nos seus países. Nós também queremos assim aproveitar e maximizar o pool de quadros qualificados em Macau. Os casos do IPIM foram casos já menos positivos e daí que conseguimos verificar um resultado não muito notório, pelo que iremos mudar um pouco esta forma de trabalhar. Mas qual era a segunda pergunta? Sim. Relativamente às matrículas. Estamos já a negociar com o entorno da China. Esta autoridade do outro lado tem uma posição relativamente mais aberta quanto à circulação dos automóveis de Macau na China. Temos ainda várias cotas para circularem as pessoas em Hengqin, mas só que os pedidos foram em número menor do que o previsto. E nós já temos um consenso para que as pessoas de Macau com única matrícula conseguirem circular nas rodovias do continente chinês. Entretanto, quanto ao reconhecimento da licença de condução, houve uma grande controvérsia no passado e, por isso, de momento, não acho que é o momento para apresentarmos uma proposta de reconhecimento da carta de condução, visto que, nessa altura, o eco era um eco relativamente negativo. Agora, dependerá do eco futuro. Se a população de Macau entender que há necessidade de reconhecimento da carta de condução sem precisar de fazer os exames de condução na China, então já poderão as pessoas de Macau usar desta possibilidade de conduzir na China só com a condução da carta de Macau. Próximo. Jornalista com camisa azul. De Moura, da Macau Business. Eu queria perguntar, mesmo com estes planos para desenvolver uma comissão para avaliar os talentos qualificados que podem vir de fora de Macau, eu queria só perguntar se o chefe executivo não acha que as restrições que existem neste momento devido à pandemia para TNRs não qualificados e qualificados entrarem em Macau sem ser a partir da China, de certa maneira não criam um entrave à própria recuperação económica de Macau nos próximos meses. A segunda pergunta, tendo em conta que o chefe executivo está a indicar de que o trabalho legislativo para a lei do jogo vai ter lugar nos próximos 2 anos, podemos então neste momento dizer que o Governo descarta a possibilidade de adiar o concurso público?
para as novas licenças? Obrigado. Em relação à sua pergunta que tem a ver com a importação de talentos ou de quadros qualificados, sim, tem toda a relação, porque agora não é a nossa prioridade. Esta é uma medida a longo prazo, importar esses quadros qualificados que vão beneficiar a economia de Macau. Vamos criar um mecanismo permanente, mas agora não é o tempo, porque agora é necessário, por exemplo, vacinas para poderem entrar essas pessoas de fora para Macau. Mas sabemos que os talentos, os quadros qualificados, é um pilar para o futuro desenvolvimento de Macau. Agora, estamos com uma recessão econômica, abrandamento na nossa economia, por isso nós precisamos de importar quadros qualificados, por exemplo, em certas áreas, tais como a área científica e tecnológica, ou que tem a ver com a industrialização. Os estudantes universitários ainda não têm experiência, por isso sequer não vão ajudar tanto a situação de Macau. Mas precisamos de quadros qualificados que vão beneficiar Macau com a industrialização ou de ter mais novas indústrias e de ter a diversificação econômica. Esta é a nossa concepção. Segundo ponto, quando a lei do jogo, há pouco também já repeti. Por isso, eu creio que com as perguntas dos outros jornalistas já respondi, porque agora é só uma estimativa, não temos uma resposta certa quanto à sua questão que tem a ver com a lei do jogo. Muito obrigado. Sim, eu sou do jornal Sanho. Queria perguntar que no próximo ano vai ser a eleição da 7ª Assembleia Legislativa. Quando é que vai iniciar os trabalhos relacionados com a eleição da Assembleia Legislativa? Vai ou não alterar alguns lugares relacionados com o sufrágio direto e indireto? E em relação à integração do desenvolvimento do Estado, nomeadamente no que diz respeito à cooperação de desenvolvimento da Ilha de Hanqing, há ou não novas concepções? No próximo ano apenas vai fazer o projeto de San Kai-Fong? Há ou não outros tipos de medidas ou projetos? Muito obrigado pela sua pergunta. Em relação à 7ª eleição da Assembleia Legislativa, sobre sufrágio direto e indireto. Na verdade, esses não são trabalhos relacionados, não são trabalhos em que o governo de Macau possa tomar uma decisão, porque está no anexo 3 da lei básica e é necessário da APN para alterar os lugares. Eu acho que vocês não sei se vocês lembrarem, alguns anos atrás nós já alteramos os lugares da Assembleia Legislativa. Em Macau, neste momento, nós temos 600 mil e tal a população, e nós temos 33 deputados. Nós sabemos que... Será que esses deputados são suficientes? Na verdade, nós temos uma medida de proporção, um regime de proporção. Por isso, sufrágio direto, indireto, nomeação, todos esses trabalhos é necessário de estudo. Em relação à ilha de Hanqing, nós não temos apenas o projeto de San Kai-Fong. A cooperação regional não se foca apenas nos projetos. Eu acho que vocês têm de entender que estamos a falar das políticas. Por isso, aqui eu não posso revelar muito sobre as políticas, porque ainda não é aprovado pelo governo central. Entretanto, se nós temos políticas assim, pode ser muito útil para nós diversificar o nosso desenvolvimento. Por exemplo, na ilha da Hainan há uma zona de isenção de taxa. Todas as pessoas que vão fazer compra na ilha da Hainan podem ter uma isenção de imposto de 100 mil renminbi. Criaram, assim, essas políticas e, neste momento, nós estamos a discutir com o governo central sobre as políticas.
não vamos focar nos projetos, mas sim nas políticas. Depois de ter um resultado é que nós podemos divulgar as respectivas informações, porque nós também não queremos que haja mau entendimento. Muito obrigado. Próximo. Aí. De preto com riscas brancas. Sim, sou do Abau Macau, sou excelência. Ainda queria acompanhar a situação do jogo. Não vou perguntar sobre o calendário, mas ultimamente algumas vozes apontam para uma renovação do contrato de jogo, dado a situação econômica de Macau. O que é que o governo acha? Deve ou não ser renovados os contratos? E se houver uma renovação ou um prolongamento dos prazos dos contratos, poderão ou não trazer algum impacto à economia de Macau? E relativamente à habitação econômica, haverá ou não uma nova candidatura para o próximo ano? Antes, tínhamos uma escassez de terrenos disponíveis. Agora, já conseguimos ter uma melhor reserva de terrenos, mas o governo também não tem tanta pressão quanto à situação financeira. Haverá ou não hipótese de abrir uma nova candidatura para a habitação econômica para que as pessoas poderem ter uma expectativa de uma casa para viver? Bom, quanto ao jogo, nesta situação econômica, com esta conjuntura toda, devemos ou não iniciar os trabalhos de concurso. A população tem o seu ponto de vista, mas estamos a considerar a situação. Eu só posso aqui adiantar dizendo isto. Relativamente à habitação econômica, de acordo com o meu plano, eu estou a contar com uma nova candidatura. No entanto, antes do lançamento de uma nova candidatura, nós temos que saber quais são os terrenos, quais as habitações econômicas que possamos dispor. E para cada terreno, praticamente, temos o projeto com as habitações econômicas em número previsto para cada terreno. Temos 85% de moradias de T2, casas de T2 e 5% de T1, e por isso são as tipologias de frações que podemos disponibilizar na habitação econômica. Estamos a acelerar todo o passo, no entanto, de acordo com os planos de construção, sinceramente, são difíceis de executar, visto que, de acordo com os procedimentos, temos ainda de ter um concurso público para o desenho de arquitetura. Depois teremos os ateliês de arquitetura para apresentar os projetos de arquitetura, para fazer o desenho, e depois de adjudicação. Nós vamos adjudicar o serviço de adjudicação, o serviço de arquitetura, e depois para o planeamento, e ainda temos que fazer a auditoria dos custos e benefícios, e depois ainda teremos várias formalidades e procedimentos no meio. Um ano e meio, mais ou menos, é o prazo estimado para essas formalidades de concursos públicos. O governo não consegue construir pelas suas mãos, porque nós não temos qualquer companhia de construção, mas nós temos que seguir toda a tramitação administrativa. Não podemos fugir ou desrespeitar qualquer tramitação administrativa. Daí, nós queremos um concurso público de design e construção. Isto é, um concurso público que abrange as duas facetas para podermos ter uma consórcio ou um grupo, uma empresa que lide com todos os trabalhos de design e ainda de construção. Já era um modelo muito aplicado antes da transferência da soberania, especialmente para os contratos. E, entretanto, neste momento, nós temos os recursos, daí também queremos simplificar os procedimentos administrativos. Dito isto, estamos a considerar que, para tentar fazer com que a nova candidatura seja lançada o mais breve possível, com este modelo
de Design and Build. E houve também casos em que as ações judiciais eram inevitáveis devido aos concursos de adjudicação e esses ações judiciais, esses processos judiciais também têm vindo a demorar o calendário previsto anteriormente para outros projetos. Agora, depois da candidatura, nós mantemos a lista já candidata, já elegível, ou podemos parar a lista e fazer terminar a determinada candidatura num determinado prazo. Isto não depende da vontade do governo, porque temos a lei da habitação econômica que rege estes elementos e estes aspectos. O próximo jornalista? Sim, o senhor que está na quinta fila. Muito boa tarde, senhor chefe executivo. Eu tenho aqui duas questões. Qual é o serviço que pertence? Eu sou do município. Eu gostaria de perguntar sobre a situação da renovação urbana nos lares de 2021. Mencionou só numa frase que vai acelerar o processo de legislação quanto à renovação urbana. E por isso eu acho que não se toca tanto nesta parte ou nesta concessão de renovação urbana. Antes, o senhor secretário Raimundo também já entregou o documento que tem a ver com a renovação urbana. Não sei qual é a sua ideia, qual é a sua opinião em relação ao relatório entregue. E, por outro lado, quanto à situação de reforma administrativa, por exemplo, que tem a ver com a fusão das fundações ou dos fundos, quer seja para este ano, para o próximo ano, não sei se o governo vai ter um plano ou uma política que vai fazer a revisão da função desses fundos ou das fundações, por exemplo, os fundos de ativos públicos. A renovação urbana, porque nós já fizemos o trabalho antes, por isso é que as linhas de ação governativa para o próximo ano é que não vamos tocar muito neste aspecto. Já temos aqui o consulta e temos aqui o documento, por isso, com este documento final, nós estamos a ver quais são as opiniões recolhidas e dentro do enquadramento legal, quais são os pontos que nós podemos encontrar na lei. Daí, no relatório, já foi mencionado que vamos ter a lei de renovação urbana. Mas isto é para o próximo mandato da Assembleia Legislativa, para a 7ª legislatura. Para este mandato ainda não tem esta possibilidade de acabar o trabalho. A lei da renovação urbana, sim, vamos continuar com este trabalho. No lote B, nós temos uma reserva de 2.000 de habitação para 2.000 frações provisórias. E por isso, com a lei, eu espero que os interessantes ou os participantes do plano de renovação urbana tenham uma fração que podem ficar de uma forma provisória, ou que durante alguns anos eles podem ficar nessas habitações e que depois, com a nova construção, é que podem mudar para a sua casa antiga. Mas com a lei já estabelecida, ou ainda não temos uma lei, por isso não podemos avançar com este plano. Mas no lote B, nós vamos ter 2.000 frações provisórias para que elas podem ficar durante alguns anos e após a construção podem voltar para a sua própria casa. Esta é a nossa grande questão. Onde é que nós precisamos ou podemos alojar estes grupos de pessoas? Daí é que vamos considerar este aspecto de disponibilizar frações provisórias para este grupo de pessoas e estamos já a iniciar o trabalho, por exemplo, a construção e após de ter a lei de renovação urbana e de ter essas habitações, quem gostaria de aderir a este plano, então vão para as frações provisórias. Esta é a nossa concessão.
Quanto à reforma administrativa, sim, nós fizemos fusões de alguns serviços públicos e após a fusão, no próximo ano, vamos fazer primeiro os fundos de ativos públicos. Como FDIC ou FTCT, nós vamos fazer uma fusão e integrar na DSE. Por isso, esta é a nossa forma de rever de novo o nosso mecanismo de fundos. Nós temos muitos fundos, temos mais de 20 fundos, e se nós conseguimos fazer uma integração de suas funções e de integrar nos serviços públicos, então eu creio que é uma boa forma de melhor utilizar os nossos recursos. Porque cada fundo também tem o seu serviço público competente. Daí vamos fazer uma reforma e de fazer uma integração desses fundos. Tais como, por exemplo, a Companhia de Investimento de Macau. Querem ver também com o capital público. No próximo ano, após a fusão dos serviços públicos, podemos também analisar quais são os resultados e se vão criar alguns conflitos, e nós também podemos prever também a lei orgânica para que no futuro nós possamos fazer melhor os próximos planos para a fusão dos serviços públicos. Nós temos o nosso plano. Muito obrigado. O próximo jornalista. Do Jornal Hoje de Macau. Eu gostaria de fazer uma questão em relação ao turismo. Macau tem cumprido muito bem as recomendações contra a pandemia, já não há casos há vários meses, portanto gostaria de saber o que é que falta para que Macau consiga autorização para receber excursões do interior da China. Como é que vão as negociações e o que é que falta mais Macau provar aos responsáveis do interior para merecer a confiança? É essa a questão. Muito obrigado. Sim, muito obrigado pela sua pergunta. Em relação às excursões do interior da China, na verdade, o governo de Macau está sempre atento. Em 2019, há mais de 7 milhões de pessoas que participaram das excursões para visitar Macau, que é um grande suporte da economia de Macau. Nós sabemos esse problema. O secretário já deslocou várias vezes a Pequim para discutir sobre esse problema. Essa é política, na verdade, mas entretanto essa é uma política de Estado. E eu também escrevi uma carta ao ministro do interior da China e neste momento não vai ter qualquer excursões do interior da China para deslocar ao exterior. Por isso, eles estão atentos com a situação de Macau. Se as políticas nacionais foram alteradas, vão imediatamente suportar o Macau. E eu já recebi a carta do senhor ministro. Em relação à pergunta de se tem ou não confiança em Macau, na verdade, nós também fazemos muitos trabalhos de divulgação. No exterior, por exemplo, ainda existem muitas restrições para que os residentes de Macau possam deslocar ao exterior. Por exemplo, há muitos países que nós não podemos entrar. Mesmo que com o bilhete de avião, nós não podemos deslocar ao exterior. Por isso, tal como eu referi, todos os países têm a responsabilidade de proteger os seus residentes. Por isso, nós também estamos a proteger os nossos cidadãos. Desde que sejam residentes de Macau, desde que sejam cidadãos de Macau, independentemente de onde país que voltem, nós podemos permitir eles entrarem. Por isso, nessa fase, já
233 dias sem novo caso confirmado. Entretanto, isto não significa que no futuro não vai ter novos casos confirmados. Nós temos de estar bem preparados, porque ainda há muitos estudantes de Macau que estão a estudar na Inglaterra, no exterior, e estamos perto de Natal e eles vão voltar para Macau. Eu não estou a dizer que esses estudantes têm doente ou são doentes. Entretanto, eles podem ser contaminados no avião. Por isso, nós também estamos preocupados. Depois de eles voltarem a Macau, têm de estar em quarentena de 14 dias. Entretanto, uma vez que são residentes de Macau, desde que a companhia aérea permitem eles comprarem bilhete de avião, eles podem entrar a Macau. Nós temos de assumir essa responsabilidade. Mas os residentes de Macau têm de estar muito preocupados. Têm de estar muito atentos, porque não conseguem chegar diretamente a Macau e têm de, por exemplo, passar pelo Taiwan e chegar a Macau. Entretanto, esses locais continuam a ter o problema da epidemia. Por isso, independentemente do local que vão chegar, têm de ter muito cuidado. E nós também de estar muito bem preparados. Por exemplo, em 4.000 pessoas registramos 35 pessoas contaminadas. E também verificamos que há alguns casos que são da segunda ronda. Por isso, pelo aqui, se vocês têm amigos ou colegas que vão regressar para Macau, por favor, avisem-nos para melhor proteger a si próprio. E em relação ao interior da China, se vão passar por interior da China, têm de fazer 2 testes. Eles vão fazer teste de nasofaringe e também têm de fazer teste de sangue. Por isso, é muito rigoroso no interior da China. E, na verdade, as nossas medidas são menos rigorosas em comparação com o interior da China. Desde que seguem as nossas medidas, depois de chegar a Macau, são encaminhados imediatamente à quarentena de 14 dias. Por isso, eu acho que todos vocês vão perceber e entender. Muito obrigado. Próximo, de amarelo. Muito obrigado, sou do Cable TV. Sua Excelência, no seu relatório previa um aceleramento da aplicação de quinta geração. Quais as formas de poder fazer acelerar a aplicação e a utilização de quinta geração? E depois, relativamente às instalações desportivas, haverá ou não uma otimização para as instalações desportivas? Sim, muito obrigado. Relativamente ao licenciamento das operadoras de 5G, nós estamos agora ainda a apreciar e após a apreciação iremos submeter já à Assembleia Legislativa. Primeira pergunta, nós vamos ter ainda que emitir as tais licenças para a operação de da quinta geração. Relativamente às instalações desportivas, estamos a otimizar as instalações, nomeadamente algumas já existentes, estamos a ampliar para podermos ter um melhor espaço, nomeadamente um melhor átrio no estádio do Centro de Formação Desportiva para os atletas e assim podemos disponibilizar mais andares e mais espaços para o treinamento de atletas. E, por outro lado, também queremos ajudar o setor do desporto, mas isto depende muito das solicitações vindas do próprio setor para ver que instalações nós temos que intervir para a sua melhoria ou reparação. Senhora jornalista portuguesa. Boa tarde, Inês Almeida, do Jornal Tribuna de Macau. Eu queria saber, nas LAG para o próximo ano, é referido que estão a promover o trabalho de elaboração do projeto do regime do segredo. Eu queria saber se já há uma previsão, quando é que esse trabalho fica concluído, se fica este ano, se ainda ou se só para o próximo mesmo, e o que é que falta fazer. Além disso, dizem também que iremos adotar medidas eficientes na prevenção efetiva da infiltração e intervenção de forças exteriores.
O que é que isto significa? Que medidas são estas que vão ser adotadas? Obrigada. Em relação à lei de segredos, agora é que da SAS que está a responsabilizar pelo trabalho, porque os documentos do governo têm de ter uma classificação dos documentos do governo. Eu creio que todos os países no mundo também têm este regime, para que os trabalhadores dos serviços públicos sabem o grau de confidencialidade, quais são os documentos confidenciais, sensíveis, quais são os documentos que podem divulgar. Só assim é que nós conseguimos optimizar todo o regime interno do governo. Senão, com a divulgação dos documentos indivíduos, isto vai criar um problema. Daí é que vamos fazer a regulamentação por lei. Não sabemos se vai ser o próximo ano, mas agora já estão. Se já está na lista, então nós vamos entregar à Assembleia Legislativa no próximo ano. Mas agora esta lei de segredos ainda não está. Ainda não está na lista. Por isso, não temos uma resposta ou um calendário quando é que vai ser entregue à Assembleia Legislativa. Por exemplo, o regulamento de gestão de construção urbana, sim, já está na lista, por isso é que já sabemos mais ou menos o calendário, mas agora com a lei de segredos ainda não. A lei do jogo e a lei sindical, é necessário de saber como a situação de consulta é que vamos saber quando é que vai ser entregue à Assembleia Legislativa, se vai ser no próximo ano. Por isso, podem também observar a lista. Eu já tenho trabalhado na Assembleia Legislativa há muitos anos, por isso eu sei muito bem a importância da lista. Com a lista é que a Assembleia Legislativa pode funcionar, não é? Por isso é que vão ter uma ordem e de ter prioridade quais são as leis que vão avançar primeiro. Se já tem uma lista, então já podem fazer o plano de trabalho para a Assembleia Legislativa. E, por outro lado, a segunda questão. Infiltração dos poderes exteriores, sim. Quais são as medidas? Alguém está a intervir a situação de Macau. Eu não posso aqui dizer existe ou não esses casos. Mas, por exemplo, quando a lei de cibersegurança, nós também temos muitos problemas que têm a ver com Macau. Por exemplo, temos black box que estão no exterior, ou hackers que estão no exterior e que estão a invadir no sistema de Macau. Por exemplo, nas universidades também estão a ser invadidos. Daí é que é necessário uma lei, por exemplo, cibersegurança, para assegurar a situação de Macau. Muitas vezes o IP estão fora de Macau. Por isso, sendo o governo de Macau, é necessário garantir a segurança interna e também de ter consciência na segurança nacional. Alguém ainda não colocou questão? Sim, senhora jornalista que está na quarta fila. Sim, sou da jornal ESMO. E devido à situação epidêmica, nós verificamos que há que a parte sobre a prevenção das situações de prevenção de desastres está mais na parte de trás. Será que há um calendário sobre quando é que pode conseguir terminar a construção das comportas no porto interior? Em relação à Zona A, queria saber se há ou não algumas novidades sobre o andamento da Zona A. Zona A? Não, sobre o aterro. Aonde? Aterro aonde?
Não, zona D, está a falar da zona D. Está a falar da Canal Marítimo, Zona A ou Península de Macau? Ao lado da Zona C? Na Zona A entre a Península? Peço desculpa. Sim, percebi. Em relação às comportas, na verdade está colocada à frente ou atrás, não representa a importância. Nós temos de seguir os nossos calendários dos nossos trabalhos. Mesmo que é colocada à frente, não significa... Mesmo que está colocada atrás, não significa que nós não damos importância. Em relação às comportas do Porto Interior, ainda estamos de esperar do relatório. Espero que no meado do próximo ano vamos ter o relatório, permitindo que os cidadãos possam ler o relatório sobre as comportas. Caso haja divergências, nós vamos proceder a uma consulta pública. Porque depois de fazer o aterro da zona C, temos de ver se vai ou não prejudicar ou causar inundações às zonas baixas. Porque se vocês verem, o nosso trabalho de aterro já está a chegar até a ponta de Saivan. E depois de fazer esses trabalhos, se nós não construirmos as comportas, vai ou não causar inundações às zonas baixas. Estamos neste momento a estudar o problema. Não sei se vocês sabem o que é relatório de simulação. Essas comportas simulações, tal como as empresas aéreas, utilizam também aviões de simulação para eles aprenderem como conduzir um avião. E as comportas de simulação servem para ver qual é o andamento das águas. Consegue ou não saber onde é que vão as águas. Por isso, neste momento, ainda estamos a estudar. Estamos ainda a fazer as simulações, caso haja uma maré grande, onde é que vai chegar a água. E nós temos de ter, em primeiro lugar, esses dados. Se depois de construir as comportas e a água vai voltar ao mar, então esta comporta tem um bom resultado. Pelo contrário, se essas comportas traz inundações, uma vez que não atinge a 4 metros, pode trazer inundações às zonas baixas. Por isso, estamos preocupados com esse problema e estamos a fazer os trabalhos de simulação. Por exemplo, estamos a fazer a simulação de tufão de Ato ou até situações piores de Ato. E depois de fazer esses estudos científicos para ver se é viável ou não construir as comportas, caso afirmativo, nós vamos começar a construir as comportas. No próximo ano vai ou não realizar concurso público? Eu não posso responder aqui porque ainda não sabemos. Em relação à questão sobre a Zona A, falamos há bocado sobre o jardim, o parque. Na verdade, na Zona A há 96 mil habitantes, há mais de dezenas de escolas. Se há mais espaços para eles utilizarem, melhor fica. Porque a estrada da Pearl Horizon já está a cortar, da Pérola de Oriente já está a cortar o canal marítimo. E sem... por isso, naquela altura, eu discuti
com o ministro do governo central sobre a questão da circulação de água. Eles têm umas orientações para nós e por isso temos de estudar, mas a zona A ainda está em construção e se conseguimos resolver o problema, eu espero que possa construir um parque e um campo na zona A para que esses 90 e tal mil habitantes possam ter um espaço de lazer. Por exemplo, eles podem passear no jardim, no parque e também podemos ter um campo para os estudantes. Muito obrigado. Próximo. Penúltima fila. Muito boa tarde, sou Slingser, sou do jornal Jetpo. Relativamente à importação de talentos, a minha questão é mais sobre a empregabilidade dos pós-graduados. Há muitos pós-graduados que querem trabalhar para fora de Macau. Mas como é que nós podemos atrair os graduados e os qualificados permanecerem em Macau e trabalharem em Macau? As autoridades centrais dão muito apoio à criação de um centro financeiro. E também sabemos que vamos ter uma lei de trust em Macau, mas como é que nós poderemos promover o desenvolvimento do setor financeiro em Macau? Sim, muito obrigado. Vou tentar responder as duas perguntas ao mesmo tempo. Relativamente ao emprego dos jovens e dos graduados. Há pouco, quando respondi à intervenção do outro jornalista, nós temos que ter os quadros qualificados que já conseguem aplicar os seus conhecimentos. Isto é, alguns podem ser contabilistas, auditores, entre outras profissões. Quando nós conseguimos ter estas companhias, estas sociedades profissionais em Macau, já elas podem atrair e contratar os graduados nos respectivos domínios para trabalharem lá. Os casinos não conseguem assimilar esses profissionais que se graduam nos respectivos cursos. E por isso, o que nós queremos é dinamizar o desenvolvimento de outros setores. Nós temos um setor predominante que tem sido muito afetado por causa da economia de Macau e do turismo de Macau. Então, significa que também podemos fechar as portas de saída para outros graduados. Nós não queremos que isso aconteça e por isso temos que abrir mais portas e para outras áreas profissionais. Relativamente ao setor financeiro, neste momento nós temos um mercado de obrigações ou de títulos de dívida. E o que queremos é um mercado de segundo nível. No entanto, para construirmos melhor o mercado de segundo nível, temos que ter as infraestruturas. Isto quer dizer que temos que ter as infraestruturas financeiras bem edificadas, temos que ter um bom mecanismo de trust para que as pessoas possam efetuar as operações e as transações no mercado de segundo nível para este domínio de trust. E assim conseguiremos atrair mais empresas a registarem em Macau. Claro que o que nós queremos é que elas possam trabalhar em conjunto com as pessoas de Macau e ainda ajudar a formar o nosso próprio pessoal. Relativamente a série de diplomas do setor financeiro, estamos já a preparar e temos vindo a encomendar as consultoras para nos ajudarem a estudar, a preparar o enquadramento jurídico, o quadro jurídico e fazer um estudo mais a nível jurídico para, em função da nossa lei de trust, a nossa lei de fundos e ativos e assim conseguirmos ter um melhor pacote legislativo do regime financeiro. Neste momento, os estrangeiros não conseguem entrar em Macau, os investidores não conseguem entrar em Macau porque nós não temos um pacote legislativo aperfeiçoado. Bom, alguém ainda não colocou qualquer pergunta? Sim, então faça o favor. Eu sou do Macau Daily Times. Eu tenho aqui 3 perguntas. Sabemos que nos próximos 4 anos, na área das obras públicas também tem muito trabalho.
Por exemplo, que tem a ver com a lei, ou a renovação da lei bancária, e também tem a ver com o metro ligeiro e também a quarta ponte. Não sei, do ponto de vista do senhor chefe executivo, como é que pode garantir junto dos cidadãos que conseguem acabar todas essas obras, porque o volume de trabalho é imenso. Por outro lado, o senhor chefe executivo também referiu a situação do setor hoteleiro, ou de promover o setor hoteleiro, a juntar também os elementos desportivos, a organizar eventos desportivos. Não sei se como é que vai ser o plano, como é que podemos ter uma fusão do setor hoteleiro e também o setor desportivo. Por outro lado, sabemos que temos 2 ou 3 consultas que estão a realizar agora. Parece que é um pacote de consultas. Há cidadãos já mencionaram que parece que é uma confusão, é um caos e que já estão cansados a ter tantas consultas, misturaram essas consultas. Por isso, como é que vão continuar com a reforma administrativa e de melhorar esta situação de confusão entre as consultas? Sim, eu sei que a área das obras públicas é uma pasta muito ocupada. A Secretaria para as Obras Públicas. Durante a epidemia, concentraram-se aqui para ter reuniões, porque precisamos saber, após a epidemia, como é que nós podemos promover a economia. Não temos tempo para discutir depois, mas sim, durante a epidemia já concentramos-nos aqui, nunca paramos, concentramos-nos com os colegas de transportes e obras públicas, na área de trânsito, na área de, por exemplo, GTI e de SPA. Já concentramos aqui para discutir quais são os planos após a epidemia. A ponte já estamos em construção. Metro ligeiro, linha de Sepaiban, já acabamos com o concurso público, por isso também vão avançar. E que a linha de Hanjin também já acabamos com o plano de concessão e que no futuro vamos também abrir o concurso público. E também em Macau nós também vamos continuar com o plano que tem a ver com a aviação civil. Por exemplo, já estamos a incentivar os hotéis a ter uma função com os elementos esportivos. Por exemplo, convidamos atletas de ping-pong para chegarem a Macau e também temos diferentes situações, por exemplo, de Grande Prêmio, o jogo eletrônico. Nós estamos a realizar diferentes concursos desportivos para realizarem aqui em Macau, mas por causa da epidemia que muitos concursos foram suspensos. Mas isto não significa que não vamos continuar com esses planos no próximo ano. Já fizemos um plano, porque não conseguimos chegar ou fazer tudo num dia, mas sim precisamos de ter planos primeiro e depois, depende da situação da epidemia, é que nós vamos decidir se vamos continuar com esses planos ou esses concursos desportivos. E em relação à sua questão que tem a ver com muitas consultas, eu creio que não tem muito a ver com a reforma administrativa, mas sim estamos a acelerar o nosso passo da reforma administrativa e que muitos serviços públicos acabaram o seu trabalho e que lançaram consultas junto da população. Claro que na parte do governo nós podemos sentar aqui com mãos cruzadas, mas isto não significa que é um bom governo, não é um governo responsável. Lei sindical, nós também já passamos a CPCS para fazer a consulta, Zona A, estamos também, quando há o plano do pormenor, a deixar o CPO a fazer consulta. Sem a consulta, nós não conseguimos avançar. Não podemos esperar mais um ano e só assim avançamos com o plano, não. E quanto à consulta da habitação para a classe sanduíche, nós também precisamos acelerar o nosso passo, porque muitos jovens estão à espera, não é?
Por isso, o governo tem de fazer este trabalho e que daí temos muitas consultas. Cansaço com as consultas? Eu creio que não. Mesmo com a criação da biblioteca, nós precisamos ter uma consulta, porque só com a consulta é que temos esta transparência. E se o governo tem esta atitude e que estão a dizer que vão sentir cansados com ou fatigue com as consultas, eu creio que não é assim tão justo, mas com a estabilidade da epidemia é que nós estamos a lançar várias consultas para deixar a população a saber quais são os planos de trabalho do governo. Só assim é que temos um relatório e implementar os respectivos planos. Sem uma consulta, não conseguimos progredir. Não podemos, sem a consulta, avançar com esses planos e também nem podemos esperar por um ano ou mais, porque estamos com uma pressa de acabar este trabalho ou de avançar com este trabalho. Eu também peço a vossa compreensão neste aspecto. Alguém ainda não colocou questão? Sim, Sua Excelência. Em relação ao centro da epidemia, lançou novas orientações sobre a competição e todos os participantes têm de fazer teste de ácido nucleico. E depois, na semana passada, o DSES e o Instituto de Desporto referiu que devido a essa medida, eles têm de suspender as atividades. E num curto prazo, o centro voltou a lançar uma nova ou atualizou as medidas, dizendo que é difícil de executar e foi suspendido a medida e mais uma vez dentro de um curto prazo, DSES e Instituto de Desporto voltou a dizer que já se pode realizar as atividades desportivas. Parece que existem uma grande confusão entre diferentes entidades. O Serviço de Saúde lançou uma medida, depois voltou a alterar. Será que existe uma falta de comunicação interdepartamental? É ou não um exemplo de fracasso? Porque o centro, uma vez que você é presidente, a Sua Excelência é presidente, parece que uma coisa tão pequena conseguiu já demonstrar que existe uma falta de comunicação entre diferentes serviços públicos. Há bocado já falou que já começou a construir o traçado ou a linha de metro ligeiro de Yedhanqing. E neste momento já vai proceder aos trabalhos de demolição. Queria perguntar na fronteira de Lotus, em relação às obras de demolição, vai ou não realizar um concurso público local ou e a parte de Hanqing vai ser assumida pelo interior da China? É assim? Em relação à sua questão sobre serviços de saúde e Instituto de Desporto, na verdade, existem alguns problemas entre esses serviços. Entretanto, eu acho que todos os serviços enviaram muito esforço para prevenir a epidemia. Mesmo que haja pequenos problemas, eles corrigiram imediatamente. E nós... É verdade que existe problema, mas eles conseguiram corrigir imediatamente e não estão a complicar o problema. Eu acho que eles fizeram bem os trabalhos e com a coordenação dos dois secretários conseguiram já fazer os trabalhos e só suspendeu um dia de atividade ou de competição. E por isso, no meu relatório também indicou que existem problemas nos nossos trabalhos. Entretanto, os serviços de saúde, eles fizeram um trabalho muito árduo, nomeadamente no que diz respeito aos trabalhos de prevenção, de combate à epidemia. Trabalharam muito, enviaram muitos esforços. Por isso, eu acho que vocês têm de perceber
Eu, enquanto presidente do centro, muitas vezes eu não consigo gerir essas coisas tão pequenas. E o despacho também não fui eu que assinei. Mas é ou não um exemplo fracasso? Eu acho que não. Porque, sim, trouxe algumas maus entendimentos aos cidadãos, há algumas pequenas confusões, mas nós temos de pensar muito bem. Eu acho que mesmo um santo vai enganar. Por isso, mesmo vocês também vão se enganar. Por isso, até eu também engano. Todas as decisões podem também ser erradas. Por isso, como é que nós podemos evitar esses erros, tentar evitar os erros e também corrigir os nossos erros para fazer os nossos trabalhos, para melhorar os nossos trabalhos? Eu não posso comprometer que não há qualquer erro, porque é muito óbvio que ter erro. Mas nós temos de afirmar que há erro e nós temos de corrigir os erros e não voltar a surgir o mesmo problema. Em relação à traçada da Iehanqing, ainda não organizamos qualquer concurso público. Entretanto, não é uma obra fácil, porque essa é uma linha marítima. Por isso, será que há uma empresa de Macau que consegue fazer esses trabalhos? Não sabemos. Porque se apenas uma empresa vai realizar as obras até às fronteiras, depois vai passar para uma outra empresa, eu acho que assim não vai conseguir. Por isso, nós temos de pensar muito bem. Em relação à demolição das fronteiras de Lotus, uma vez já não está a funcionar, nós estamos neste momento a pensar construir algumas lojas comerciais, algumas paragens ali. E, para além disso, também vai ter escritório. Por isso, é um terreno grande e nós vamos aproveitar bem. E também vamos realizar concurso público para a construção desse edifício. Muito obrigado. Mais alguém que ainda não interviu? Eu penso que todos aqueles que levantaram o braço já intervieram e por isso agora vamos para as últimas 3 perguntas. Sua Excelência, ainda queria acompanhar a saúde ao Macau? Relativamente ao plano diretor, durante o período de consulta, tinha uma proposta de abandonar o aterro da zona D. Então, já o governo da RAEM perguntou ao governo central e esta zona será ou não alvo de aterro ou vai ser realmente abandonado o projeto de aterro? Por outro lado, quanto às ligações com Taiwan, muitos estudantes de Macau estão a frequentar cursos em Taiwan e estão já próximos do fim do ano letivo. Poderão já voltar a Macau. Agora, será que o governo central tem algumas orientações relativamente ao regresso dos estudantes de Macau que estão neste momento em Taiwan, para eles já voltarem ou então fazerem a quarentena? Bom, relativamente à zona D, no plano diretor, eu acabei de referir que é um estudo do plano diretor encomendado pelo governo anterior a uma empresa de Hong Kong. Esta empresa elaborou o projeto e o governo pode também ainda apreciar este projeto opinando sobre ele. Relativamente à zona D, nós estamos ainda a apreciar. Por enquanto, no projeto do plano diretor, a zona D mantém-se. Mas nós não temos, por enquanto, qualquer posição sobre o aterro da zona D ou não aterro da zona D, uma vez que a elaboração do projeto foi gizado
pela empresa de Hong Kong, sob encomenda do governo de Macau. A empresa de consultadoria colocou estes projetos de aterro das respectivas zonas. O governo pode ter a sua própria posição perante este projeto do plano diretor. E quando o amigo jornalista perguntou sobre aquele novo projeto de aterro que é entre a Zona A e a Península de Macau, em princípio, nós estamos ainda a aguardar da resposta do Governo Central, porque o Governo Central não permite 2 aterros, mas sim só um. Por isso, ainda estamos a ver quais as orientações emanadas pelo Governo Central relativamente ao que o parque previsto, que o aterro previsto para parque e sobre a situação do aterro da Zona D. O governo da RAM não está a fazer um projeto e depois desfazer este projeto. Pelo contrário, antes o governo apenas fez uma avaliação sobre os eventuais projetos de aterro. Relativamente à situação epidemiológica de Taiwan, em Hong Kong, alguns casos diariamente, uns casos menos em número inferior a 2 dígitos e por isso se nós podemos considerar Taiwan como uma localidade de baixa incidência, nós não podemos entender Taiwan como uma zona de baixa incidência, porque se assim fosse, então também poderíamos considerar Hong Kong como um local de baixa incidência. Em Xinjiang, se tivesse 2 casos, nós podemos considerar como uma zona de médio risco. Ou Qingdao, 2 casos, também podemos considerar como uma cidade de médio risco. E assim obrigar a quarentena de 14 dias. Isto também não. Nós temos que avaliar de acordo com os critérios e parâmetros já fixados. O que queremos é salvaguardar a saúde pública, especialmente dar uma garantia de proteção aos nossos habitantes. Todos aqueles lugares de baixa incidência ainda não permitiram a circulação da população de Macau a esses lugares. Por isso, a negociação ainda depende muito das 2 partes. Mais alguma intervenção? Se não, então terminamos a conferência de imprensa por aqui. Muito obrigado mais uma vez pela presença da Sua Excelência, o chefe do Executivo, e de todos os jornalistas. Quero aqui agradecer a todos os jornalistas, porque já são quase 19 horas.